Olá, seja muito bem-vinda novamente. Se você é novo ou nova por aqui, esse é o canal Tecendo uma Tese e essa é a continuidade de uma aula de uma disciplina que eu estou lecionando nesse semestre, chamada Teorias da Aprendizagem. E hoje, como disciplina extra, conteúdo extra, eu selecionei um artigo que vai falar sobre as perspectivas atuais em educação. A título de planejamento, essa aula e a próxima serão aulas extras daquilo que eu acredito que para a formação de vocês que estão me assistindo como psicólogos e psicólogas escolar é crucial e fundamental. Então, justificando essa aula já é um intermezzo, ela já é algo intermediário para o próximo módulo que provavelmente vocês me encontrarão na faculdade Unisal, que é a disciplina de psicologia escolar. Então, ela já é uma transição, esse tema de aula, para o que vocês irão encontrar no semestre, creio eu que nessa nova grade será no quarto semestre, porque no quinto e no sexto eu serei supervisora de estágio de vocês, então no quarto semestre vocês irão me encontrar, vocês estão no terceiro, provavelmente semestre que vem, ou no outro, no quinto, vocês irão me encontrar novamente na disciplina de psicologia escolar, e nessa disciplina boa parte dela é um pouco do que a gente já vai abordar nessa aula. Então, é um tema híbrido entre teorias da aprendizagem e psicologia escolar, tá bom? E semana que vem, fechando aí, ressignificando o conceito de infância para a atualidade, criticando as teorias que eu apresentei nesse módulo de teorias da aprendizagem, nós vamos falar sobre Kiveltrup, as 9 teses da infância, não percam. São teses que criticam e visam derrubar as teorias do desenvolvimento, em especial Piaget e Vygotsky, visam criticá-las, né, mas não com o seu devido rigor científico, obviamente, considerando o que eles fizeram, mas dizendo que precisamos caminhar para a infância atual. Tá bom, gente? Então não perca aí nosso próximo calendário e dando início aí à nossa aula, vamos entender então quais são as novas perspectivas aí para a educação, o que a gente pode discutir atualmente sobre esse tema. Então, o objetivo dessa aula é entender a educação no contexto da globalização e na era da informação. Tira consequências desse processo e apontar o que poderá permanecer na velha educação, indicando algumas categorias fundantes da educação do futuro. Então, a partir do que nós já construímos em educação, a partir de tudo aquilo que a gente tem como história da educação, o que nós podemos fazer diante dos atuais fenômenos, que é a era da informação, a quarta revolução industrial, entre outras coisas que atravessam a vida do conhecimento e de quem está em busca pelo conhecimento e pela educação. Então, para isso, qual que é a pergunta disparadora da nossa aula? Qual educação, qual escola, qual aluno, qual professor? De qual tipo de educação a gente está falando? De que tipo de escola? Quais são os fundamentos dessa escola? Que aluno é esse ou aluna que é contemplado e assistido por essa escola e ao mesmo tempo tem sua agência atuante nela? E de que tipo de professores estamos falando também? Então, isso é muito importante quando a gente vai analisar as relações de ensino e aprendizagem e entender na sua totalidade a educação no Brasil. Então, a título de conhecimento, esse é o Moacir Gadotti, professor da Universidade de São Paulo e diretor do Instituto Paulo Freire, dentre outras obras da revista científica Perspectivas Atuais em Educação. Ele é autor de alguns artigos dessa revista, ele tem aí tido uma influência muito grande no pensamento da educação contemporânea. Quem assina o artigo que eu vou apresentar hoje é esse professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ele é um dos notáveis hoje na educação, né, entre outros, e diretor do Instituto Paulo Freire. Então, ele já nos adianta aqui que ele vai ter um olhar, né,
visto aí, mais pautado na pedagogia da autonomia de Paulo Freire, no olhar dos processos de descolonização da nossa história e da nossa cultura, tá bom, pessoal? Então, eu separei uma citação do Gadot muito importante para a gente pensar na educação, não de modo romantizado e nem de modo pessimista. A maioria das pessoas leigas, quando vão pensar no cenário da educação, seja como pedagogo, pedagoga, assistente social, como administradora, ou como nós, psicólogos e psicólogas, tendem, se não tem um juízo crítico dessa realidade, a enxergá-la de modo romântico demais ou pessimista demais. Então, ele abre o artigo com essa citação e eu penso que ela seja muito significativa por isso. A gente dá proporção, validade, veracidade para as coisas do modo como elas se apresentam. Né? Então, historicamente, o conhecimento tem presença garantida em qualquer projeção que se faça do futuro. Por isso, há um consenso de que o desenvolvimento de um país está condicionado à sua qualidade, à qualidade da sua educação. Nesse contexto, as perspectivas para a educação são otimistas. Tem 2 pontos aí nessa situação que a gente pode interpretar. Por isso que eu gosto de trazer ela. A primeira questão: o conhecimento tem presença garantida em qualquer projeção que se faça do futuro. Gente, nós passamos, em termos de história, por vários períodos e a educação nunca caiu. Você pode estar no meio de uma crise, de uma guerra, de uma pandemia como nós estamos, e o conhecimento ele está aí. Tem gente procurando ele. Então, coisas que a gente percebe que nunca cai é o acesso à educação e à alimentação. São subsídios básicos para a sobrevivência humana. Né? Então, quando se valoriza esse conhecimento, você projeta um futuro melhor. Não estou falando só na vida dos indivíduos, mas daquela sociedade. Desenvolvimento de um país está condicionado à qualidade da sua educação. Por que ele fala isso? Historicamente, os países que saíram da pobreza ou de histórico de colonização de outros países cresceram não só por questões econômicas, mas porque investiram em educação para a sua população. Porque você acabou tendo pessoas mais críticas, mais instruídas, e sim, de certo modo, o conhecimento, de certo modo, eu não vou dizer que ele é o único, mas sim, o conhecimento ele emancipa a gente de algumas coisas, de algumas agruras, de alguns pontos, alguns paradigmas que a gente fica preso caso não tenha acesso a ele. Então, por isso que é importantíssimo valorizar a educação num país. País que não valoriza a educação não desenvolve. Não desenvolve socialmente, economicamente e em termos aí de capital humano, em termos de solidariedade, entre outros aspectos. Então, por isso que se faz importante investir em educação. Fica aí a crítica do dia. Né? Vocês acham que aula virtual, não, aula remota, como chamam, né? Não teria Catarina crítica? Pois bem, teria. Está aí a crítica, né? Então, posto isso, a gente, para entender a educação de hoje, a gente precisa entender algumas coisas do advento do século XX. O século XX ele foi marcado por muitos motores aí históricos, em termos de progressão e regressão, que é como a gente entende a história. A gente não entende a história só olhando para o passado, mas tentando entender o futuro a partir do presente. Né? Tem um conceito de história materialista, ele é regressivo e progressivo por isso. Então, o século XX ele é marcado por muitas mudanças no campo político, no campo cultural, econômico e tecnológico. Guerras, Primeira, Segunda Guerra, você percebe que até o momento da aula de hoje, a maioria dos teóricos que eu apresentei desenvolveram conhecimento humano entre guerras. Isso é uma coisa que é pontuado, porque é nesses momentos também de que a humanidade se coloca numa condição precária, de disputas de poder, que as pessoas passam a refletir sobre coisas que talvez elas não tivessem no espírito da época para refletir. A queda do Muro de Berlim é outro marcador,
né? E a primeira onda e a segunda onda. Bom, para você que não sabe o que é a primeira onda, a segunda onda, isso é muito retratado em livros de história, quanto a primeira onda feminista e a segunda onda. Isso foi um marcador na história do século XX, porque redimensionou, para nós foi um grande marcador, para nós da psicologia, das ciências sociais, humanas e políticas, para a filosofia. A primeira onda, ela inicia na década de 60, ela é mais marcada aí por mulheres brancas de classe média europeias que vão lutar pelo sufrágio universal. Entendendo sufrágio universal, eu que pesquiso crianças e direitos humanos, para você ver que já tem uma crítica até disso, se a gente olha para trás, né? O sufrágio universal era que homens e mulheres poderiam votar, não crianças, tá? Hoje a gente já tem uma discussão no campo progressista de que crianças deveriam ter direito ao voto a partir de uma determinada idade também, uma vez que elas sofrem com as políticas atuais, né? Então, nós temos hoje na luta reivindicatória por inclusão de pessoas na gramática moral dos direitos sociais. Hoje a discussão tá nas crianças já, e entendendo que o sufrágio universal não aconteceu porque as crianças não votam. Mas nessa época entendia-se como sufrágio universal, mulheres e homens tendo direito ao voto. Na segunda onda, a primeira vem mais nessa questão do direito, essa questão cívica, de poder, né, ser dono do seu direito de escolha, para quem você coloca no poder, numa questão representativa. E a segunda onda, ela já vai trazer o questionamento dos papéis sociais do feminino, né? Então, ela vai trazer a questão, por exemplo, do acesso ao trabalho, da jornada de trabalho da mulher, vai trazer temas como sexualidade feminina, é onde você vai encontrar nesse período. Essa segunda onda, desculpa, ela começa em 80 e ela vai mais ou menos até os anos 2000, porque hoje a gente já está na terceira onda do feminismo. Então, na segunda onda, por exemplo, você vai ter temas associados aí à sexualidade, mulheres reivindicando pelo orgasmo feminino, oficinas de sexualidade eram muito comuns nessa época, e eu tô falando isso, gente, porque a mulher era muito reprimida, ainda é hoje, né, mas naquela época era pior ainda, quanto à sua sexualidade, era muito reprimida. Outros temas importantes, direito à propriedade, né? Antes, a mulher não tinha direito à herança da sua própria família, o homem que tinha direito, que ela casou, a pegar a herança dela. Então, direito à propriedade. Outros temas também da segunda onda, que era o abuso sexual conjugal. Até hoje, tem mulheres que não entendem que não é porque elas estão casadas que elas são obrigadas a fazer sexo contra a vontade com o marido, né? Até hoje, a gente recebe casos assim dentro aí de alguns contextos de média complexidade no Brasil, por exemplo, né? Então, você imagina que não se esgotou os temas da segunda onda, a gente ainda está erradicando coisas aí em termos de desigualdade social, de gênero, né? O acesso aos estudos, à faculdade, isso as mulheres têm acesso, mas vamos questionar aí, por exemplo, né, quantos homens, quantas mulheres são professoras titulares dos programas de pós-graduação hoje, por exemplo, na minha área que é educação. Quantas são mulheres? A maioria que chega numa pós-graduação são homens, né? Exceto para a área que eu atuo, que é a psicologia escolar. Tem um número equilibrado entre homens e mulheres. Se você for para outras áreas da psicologia, a maioria é homem. Então, assim, a mulher tem acesso ao ensino superior? Tem. Ao ensino superior. Pós-graduação, mestrado, doutorado, outro papo. Né? Então, tanto que quando eu cheguei no doutorado, eu passei a ser uma ameaça para alguns homens por isso. Não só eu, estou falando eu como uma figura alegórica representativa feminina. Muitas mulheres, né, são assediadas sexualmente, moralmente, por quê? Né? Porque não é comum ter mulher no doutorado, no pós-doutorado, na livre docência, né? Ainda é um espaço falocêntrico e masculino. Então você percebe que a segunda onda, ela não foi totalmente superada. E aí entramos na terceira onda, aquilo que chamam de terceira onda, que é o momento atual, que é tentar tornar menos europeu esse feminismo, que é o atual movimento, e incluir outras pautas no feminismo que antes não era olhado para elas. Por exemplo, em uma questão do feminismo
interseccional, incluir a questão trans na discussão de gênero, mulheres trans, homens trans, incluir o feminismo negro, porque nesses outros períodos, né, a mulher negra, essa discussão não chegava até a mulher negra ou preta, que eu aprendi que agora não se fala mais negro, né? Então, deixa aqui nos comentários se você pensa sobre isso, né? Mas eu aprendi isso, agora eu estou tentando me corrigir. O legal de viver é isso, né? Que você vai ver na evolução moral da sociedade também. E outras coisas que vai ter na terceira onda, né? O feminismo indígena. Você vai ter o feminismo, ele é um movimento que ele nasce de países europeus liberais, então você vai ter ondas feministas atualmente, o anarcofeminismo, anarcossocialismo, coisas aí entrecruzando a questão reivindicatória de identidade com a questão política. Nessa terceira onda você já vai ter também esse tipo de posicionamento. Então, só a título de contextualização mesmo, porque às vezes a gente fala isso, a primeira e a segunda onda, os livros de história citam isso, mas muitas vezes o aluno olha aquilo e fala assim, mas o que é a primeira onda, né? Eu tive isso, sei lá, eu quando no... Provavelmente você deve ter tido isso no ensino fundamental, né? Nem lembra muitas vezes. E outro ponto também, que o artigo não cita, mas que é importante, que é o advento do século XX, é o Maio de 68, que são vários movimentos de reivindicação. Vai acontecer no Brasil também, mas ele é originário da França, por melhores condições de trabalho e maior acesso à universidade. O conhecimento, gente, ainda hoje é assim, mas já foi muito pior também, né? Ele era acesso de uma elite só. Só uma elite podia ter acesso a esse conhecimento. Se a gente pensar, conhecimento é poder. Então é interessante que você, que veio de uma classe média baixa, que veio da linha de corte da miséria, é muito interessante para manter a ordem do sistema, para manter a desigualdade social do jeito que ela está, é muito interessante que você não goste de estudar. É muito interessante, porque você não vai ter poder de articulação para modificar as condições atuais. Então, se alguém que está no poder quer continuar no poder controlando tudo e a todos, ele vai incentivar que você não tenha gosto pelos estudos, tenha desprezo por intelectuais. É muito interessante isso, porque aí você não vai ter como questionar essa pessoa. Você vai confiar e obedecer cegamente. Por isso que maio de 68 ele é um marco para nós, porque enquanto humanidade mesmo, porque é ele que vai ser o disparador aí também do maior acesso às universidades, em especial às universidades públicas no Brasil. Né? Não que hoje a questão tenha sido resolvida também, o número de vagas em universidades públicas é menor do que da população, né? São pessoas privilegiadas, que eu faço doutorado na USP e eu me sinto privilegiada. Não é uma coisa que eu fale que eu faço lá por justiça social, porque são poucas pessoas que têm acesso a uma universidade pública de qualidade. E ainda assim tem muitos problemas quando você entra na universidade pública, né? É de qualidade, pero não mútil em alguns casos também. Então você vai... Mas tudo isso é o disparador de maio de 68. Esse tipo de discussão é o disparador de maio de 68 para a educação. Né? Então é algo que marcou muito também, né? O século XX. E por isso que a gente tem universidades com pessoas ingressando nela, tudo por conta dessa discussão. Os grandes movimentos sociais no final de 80, como uma resposta também a 60, que vai começar a encabeçar a participação político-social da população. Você vai ter movimentos populares fazendo pressão sobre governantes. Começa em 60 mais tímido, em 80 ganha fôlego, e em 90 vai atingir a sua plena potência esse sistema de participação em que movimentos sociais, grupos populares vai fazer pressão nas entidades públicas aí, né? Um exemplo disso no Brasil, por exemplo, é o Estatuto da Criança e do Adolescente na década de 90, e isso vai acontecer mais especificamente no Brasil em 90, enquanto estoura na Europa essa expressão grande dos movimentos sociais. Você vai ter mais significativamente em 90 isso, mais significativamente assim, a ponto de você ver. Não que antes não existia, né? Mas antes não tinha uma expressão significativa em termos históricos.
E aí você vai ver pressão popular para erradicar a cultura do menorismo, a ideia de que a juventude preta, pobre, periférica era criminosa. Então, essa tentativa de erradicar esse tipo de discriminação da criança pobre para a criança rica é uma pressão popular que vai gerar o ECA como ato infraconstitucional no Brasil. Então, é um exemplo maravilhoso para a gente falar aí do quanto que foi mola propulsora da história os movimentos sociais. A globalização capitalista e seus desdobramentos, né, também. Você ter acesso a coisas que você não tinha acesso antes por conta disso, e o surgimento da era da informação, e que vai propor o paradigma barbárie e tecnologia, né, o quanto que nós precisamos evoluir a nossa consciência para que de fato as tecnologias sirvam as pessoas e não as pessoas sirvam a tecnologia, o sistema, a economia, o mercado e tudo mais. E aí a gente vai ter, em termos de contextualização, né, o advento dos anos 2000. E aí o que a gente vai ter? Os anos 2000 como um momento novo e rico de possibilidades. Com a era da informação, tinha-se uma visão otimista no início dos anos 2000 de que nós reduziríamos jornada de trabalho e as pessoas teriam mais tempo para desenvolver outras habilidades e não teriam jornadas de trabalho maçantes. O que em alguns lugares da Europa aconteceu, mas não chegou a países de terceiro mundo. Nós, no Brasil, por exemplo, somos um país que temos uma das maiores jornadas de trabalho por dia, de 8 a 10 horas. Né? Isso é um absurdo, sendo que em outros países você trabalha 4 horas, 6 horas, porque o mais importante é o capital intelectual também, não só o capital econômico. Ai, será que parou de gravar? Bom, espero que não tenha atrapalhado aí. Deu uma interferência aqui na minha câmera. Voltando. E entre a perplexidade e a crise, né? Então, você vai ter, ao mesmo tempo, uma postura otimista no advento dos anos 2000, né? Com a tecnologia avançando. Vamos ter robôs trabalhando para a gente, que bacana. Ah, mas esses robôs podem tirar emprego. Esses robôs podem aumentar o corte da miséria em alguns países, sobretudo países de terceiro mundo como o nosso. E dentro do campo da educação, se torna perplexa essa questão também, por quê? Na educação, como é que a gente vai pegar uma instituição que existe desde Platão e vai renovar esse olhar, trazer tecnologia, né, sem reduzir o conhecimento? Então, esse é um dos grandes impasses e foi o que demorou muito para que a educação se atualizasse em termos de tecnologia e informação. E aí a gente pensando nisso, né, olhando para trás para entender o presente e nos organizarmos para o futuro, né? Então, quais são essas perspectivas atuais na educação? Tanto no campo teórico e prático. Acho que é importante a gente entender isso para entender quem que é esse sujeito atual da educação. Né? Quem são esses professores, né? E aí, eu vou trazer uma citação do Wells, que é: a história da humanidade é cada vez mais a disputa de uma corrida entre a educação e a catástrofe. Exatamente, porque para eu educar, eu preciso de pessoas valorizadas em seu capital humano, como mão de obra, eu preciso de pessoas dispostas, eu preciso de alunos que comeram antes de entrar numa sala de aula, eu preciso de infraestrutura, eu preciso de um projeto político, pedagógico, bem redigido, bem pensado para atender aquela população. Então, educar, tornar um indivíduo social, um sujeito social, com todas as suas potencialidades desenvolvidas, né, é uma corrida entre a educação, que é um processo de socialização, e a catástrofe. Né? Que perspectivas, então, nós podemos apontar para a educação nesse início de terceiro milênio, né? Então, aqui eu fiz um jogo de palavras, um jogo interpretativo com a palavra perspectiva, né? Então, ela vem do latim tardio, perspectivus, que deriva dos verbos perspecto, que significa
olhar até o fim, examinar atentamente. E perspício, que significa olhar através, ver bem, olhar atentamente, examinar com cuidado, reconhecer claramente. Ou seja, perspectiva nessa guinada linguística aí é apurar com cuidado algo, né? É estar a fundo em algo. Mas será que é só isso a ideia de perspectiva? Não. Arte de representar os objetos sobre um plano, tais como se apresentam à vista. Pintura que representa passagens e edifícios à distância. Aspecto dos objetos vistos de uma certa distância. Panorama. Aparência, aspecto, aspecto sobre o qual uma coisa se apresenta. Ponto de vista, expectativa, esperança. Então, na verdade, para o dicionário Aurélio, né, perspectiva, ela é uma forma de ver as coisas, ela é uma visão, digamos que prismática. Mas falar de perspectiva na educação é falar de esperança no futuro. Né? Eu falo que a educação, quem vive a educação, quem atua nessa área, nada, são 12 anos atuando com educação na minha vida. Né? Eu falo que não fui eu que escolhi a educação, foi a educação que me escolheu. Se um dia vocês quiserem que eu conte a minha trajetória, a minha história na educação, deixa aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo só gravando minha trajetória em educação. E não foi algo que eu escolhi, foi algo que ela me escolheu. Eu tinha escolhido ir para outros caminhos, mas ela foi me puxando a educação, a área da educação. Eu fui também me engajando e hoje estamos aí, né? E não me sinto mal de ter sido escolhido por ela, porque eu falo que foi um encontro entre as minhas ideias, as coisas que eu já defendia como sujeito, antes mesmo de ser uma intelectual, e aquilo que eu poderia encontrar naquele campo. Eu falo que a educação é que nem aquela música do Djavan, é dar sem ter, muitas vezes, a educação no Brasil. Né? É você dar um tempo que você não tem, dar uma atenção que você não tem, como muitas vezes mão de obra do professor, capital humano. E o estudante muitas vezes é dar sem ter, muitas vezes, porque ele está lá depois de uma jornada intensa de trabalho, ele tá lá com sono, com aquele café preto ruim que parece um tinteiro, te ouvindo, levantando a mão, te perguntando e dando o melhor dele naquela noite. Ou então aquele menino de periferia que ele nem tomou café da manhã e ele tá lá estudando. Porque ele acredita que, por meio da educação, ele vai poder modificar aquela realidade e aquele ciclo de miséria que ele vive. Então, a educação é isso. É ter esperança, é dar sem ter, muitas vezes. E isso não é romance, porque a gente sabe dos limites, dos impasses, de paradigmas na educação, que faz com que, muitas vezes, a gente seja o Sancho Panza lutando contra os moinhos de vento. Só que a gente não pode cair no derrotismo. Eu falo que o derrotismo é um luxo, que eu não posso me permitir, nem vocês que pretendem ir para a educação. Ser derrotista é para quem não tem um compromisso com a sociedade. Ser derrotista é para quem está numa posição social boa, de privilégio, que as desigualdades, os impactos sociais não tocam essa pessoa e não é interessante tocar. Para mim, para você que quer atuar em educação, ser derrotista é um luxo que você nunca vai poder se dar, né? Romancear também é um caminho que você não pode ir. Principalmente eu falo isso para mulheres que entendem o ofício da docência, o ofício de educar, de ser uma educadora, como muitas vezes algo atrelado à maternagem. É uma armadilha sistêmica, porque, primeiro, você não tem o poder de mudar o mundo. Segundo, o papel de educadora não é um papel materno. Né? Muitas vezes, né, não é um papel que a gente precisa. Eu preciso reconhecer potencialidades e apontar pontos cegos. Isso se você entende maternagem como uma mãe proteccionista. E aí, você não vai apontar os pontos cegos para o seu aluno, sua aluna se desenvolver? Então, a gente não pode nem ir para o derrotismo em educação e nem ir para um romantismo desenfreado do idealismo alemão. Entendeu? A gente não pode ir nem para um lado, nem para o outro. Quais são os cenários possíveis diante dessa postura de esperança e de muito trabalho na educação?
É um questionamento constante sobre o futuro da profissão, sobre o que a gente pode modificar nesse futuro, sobre quais sujeitos nós estamos entregando para a sociedade e como esses sujeitos se apropriam do seu processo de educação, muitas vezes. Para isso, se pensa na ideia de perspectiva, e é onde vocês vão ver mais claramente nas escolas essa posição de perspectiva em educação, nos projetos políticos pedagógicos. E é uma análise que muitas vezes a gente precisa fazer, isso vocês verão melhor no estágio supervisionado em escolar, se esse projeto político-pedagógico, PPP, como a gente chama, de fato ele cumpre o que ele promete. Se ele não cumpre o que ele promete, ele precisa ser revisto. Quantas vezes eu entro numa escola, missão, valores, política, abordagem na educação, escola humanista, aí você vai ver, não tem nada de humanista. Tá no nível de uma pedagogia tradicional, método jesuítico. Eu falo, você escuta, você decora e pronto, né? Não dá nem um filmezinho ali para o aluno analisar. Isso não é humanismo. Então, muitas vezes o projeto político-pedagógico ele vem romanceado, né? Coisa mais linda do mundo. Você vai olhar na realidade, não... educação inclusiva. Nem sabe o que é educação inclusiva. Acho que é aquele povo que acha que educação inclusiva é só para deficiente. Não é para criança cigana, não é para criança circense, criança de ocupação irregular. Acho que é porque o deficiente, na minha moral de sujeito branco, né, ocidental, ele é mais aceitável. Né? É igual ao Holocausto, né? A gente fala que só judeu sofreu, para não dizer que teve gay, comunista, cigano que sofreu também. Né? Então, a realidade, até quando a gente vai falar de alguns aspectos que a gente precisa se sensibilizar com outros grupos, ela sempre apresenta o grupo que você mais aceitaria em tese na sua condição de branco de classe média. Né? Então, o projeto político-pedagógico ele precisa ser analisado com muito cuidado. Porque muitas vezes está lá uma teoria linda, mas na prática o que se executa não é aquela teoria científica, aquela abordagem dentro do campo pedagógico científico, que vai beber das águas aí, científico-filosófico, né? Vai beber das águas das ciências sociais, da antropologia, da psicologia, do direito, no campo filosófico aí da filosofia. E aí você vê um texto maravilhoso e você examina aquela escola, não aplica nada do texto. É um trabalho que a gente precisa fazer muitas vezes, né? Então, porque se você não cumpre o que está no projeto político-pedagógico, você acabou com o futuro daquela escola, acabou com a perspectiva, né? Que é o tema central aqui. Então, por isso que é importante analisar. E o desígnio das expectativas e das realidades e ansiedades. Então, a gente precisa lidar com que essa demanda de crianças, de jovens trazem, né? Então, entender as expectativas e as ansiedades a partir dessa nova realidade social, desse novo mundo, né? Um passado para sempre. O autor, em vários momentos no artigo, é um artigo muito extenso, é um artigo árido, mas necessário. Não fui eu que escolhi esse artigo, né? Essa disciplina, ela foi montada aí a 6 mãos, não fui eu que escolhi. É um artigo muito bom, eu conheço esse professor, tudo, mas já é um artigo com conceitos aí em nível intermediário. É um artigo que um estudante de primeiro ano terá mais dificuldade para ler. Então, por isso que eu estou trazendo bem esmiuçado esse artigo para vocês, interpretando coisas e tudo mais. Então, o autor, qual que é o cerne, a espinha dorsal dessa discussão do artigo dele também, né? Quem não conhece, quem não revive, não revisita, não conhece o passado, não entende o futuro. A prova de que não entende o futuro é a ideia que a gente está vivendo nos tempos atuais de um sujeito unidimensional, que é o sujeito que não reconhece que a história tem seus movimentos de afirmação, negação, né? Ele acha que o que Platão falou lá na Grécia Antiga vale para os dias de hoje, né? Vale enquanto conhecimento histórico. Mas ele acha que aquilo que foi falado há 20 anos atrás, numa teoria, é lei. Né? Ele acha que é igual à doutrina do direito, sendo que nem o próprio direito entende a sua doutrina dessa maneira, porque o direito expressa uma moral de cada época. Então, é importante a gente olhar para o passado, entender os avanços e recuos da história para entender o hoje. Isso se chama pensamento crítico.
E aí, trazendo essa ideia de pensamento crítico, a gente precisa falar de educação tradicional e educação nova, ou, né, esse paradigma entre a educação tradicional e a educação nova. Tem algumas diferenças e é importante ressaltar. Então, o que a gente pode falar começando da educação tradicional? Ela é enraizada numa sociedade de classes escravagistas da Idade Antiga, destinada a uma pequena minoria. Então, ela começa daí, né, de uma educação só para pessoas que tinham acesso econômico para ela, uma educação centrada mais no indivíduo do que na sociedade. Ela se inicia o seu declínio já no movimento renascentista, mas sobrevive até hoje, apesar da extensão média da escolaridade trazida pela educação burguesa. Gente, apesar do autor ele pintar com contornos mais antigos a educação tradicional, vamos fazer uma leitura aqui para o nosso cenário também. A educação tradicional no Brasil, ela começa quando os jesuítas vêm para cá tentando educar os índios. E ela começa com a ideia de obediência, os métodos de memorização, o professor como centro da sala de aula, a professora, e o aluno como uma audiência cativa, inerte, um ouvinte apenas, né? Em nada ele pode se apropriar dessa dinâmica de aprendizagem, ele tem que sentar lá, ouvir, aquilo que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária. O aluno é um depositário do conteúdo para depois ele render lucros. Essa educação tradicional ela vai ganhar maior contorno no período aí em que eu preciso da Revolução Industrial, em que eu preciso de mão de obra qualificada para exercer determinadas funções. Então, é por isso que vai ter políticas no Brasil para ampliar o acesso à educação, porque eu preciso de gente qualificada para poder ler coisas, para poder trabalhar, para poder gerar lucro para quem acumula mais capital. Então, é um pouco revoltante a história da educação nesse aspecto, para quem está chegando agora, mas só foi pensado em acesso ao ensino para as classes populares porque quem empregava precisava de mão de obra qualificada. Então, essa metodologia tradicional, ela não foi superada até hoje por conta desse ideal, né? De que eu preciso de mão de obra qualificada, eu preciso de gente alfabetizada para poder anotar um recado quando atende o telefone. Só que a sociedade mudou. Antigamente, você tinha pessoas que eram mão de obra, se precisava de muita gente numa linha de produção, coisas do tipo. A sociedade mudou. Hoje em dia, a gente tem o mundo na palma das mãos, no celular. Mudou, o tempo acelerou, a tecnologia está cada vez mais avançada. E será que essa educação tradicional ela dá conta disso? Daquela aula de 3, 4 horas expositiva, sem nenhuma outra questão depois para o aluno poder participar desse processo, né? Um debate, um material para ele fazer uma análise, ou uma aula que começa com uma pergunta disparadora, você ouve o que o aluno tem a dizer, o que ele traz da realidade dele, para daí ir construindo junto. Eu sei que na internet parece que parece não, é um pouco tradicional isso que a gente está fazendo aqui diante de uma pandemia, que eu não tenho condições de estar numa sala de aula física, no olho, mas ainda assim, para quem é meu aluno e está no portal, tem outras coisas ali que a gente faz que o aluno ele se representa, ele não fica só nessa posição de ouvinte, por exemplo. Ele leva perguntas para debates, nós fazemos atividades para eu ver a apropriação desse aluno, dessa aluna, atividades em pares, porque tem aprendizagem em pares, tudo isso que a educação tradicional não contempla. Ela ainda é baseada em um modelo de punição, porque o professor ele é a autoridade em sala de aula e ela representa o modelo fabril, porque a criança ela aprende a obedecer o professor, a professora, para depois obedecer o chefe. Entende? E também, por que o enfileiramento? Por que as salas não são construídas em forma de rodas na educação tradicional? Porque era comparável às escalas na indústria. Eles ficam enfileirados na linha de produção os funcionários, fazendo lá o que eles têm que fazer, encaixotando, pregando coisas. Então, o enfileiramento ele já foi pensado também com esse objetivo.
Então, essa é a educação tradicional. Ah, Catarina, eu ter recursos tecnológicos numa sala de aula, que nem eu trabalho numa instituição que tem tudo numa sala de aula. Tem ar-condicionado, tem a melhor infraestrutura, né? Tem ar-condicionado, as salas são reformadas, tem data show, eu tenho acesso à internet, se eu quiser passar um filme e fazer um debate depois, eu posso. Isso, por si só, configura uma educação nova? O que vocês acham? Tempo. Fazer igual as moças do Fantasia, tá, gente? Eu acho que eu tô pegando intimidade com a câmera, né, pra fazer essas piadas. Tempo. E aí, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Escreve aqui embaixo. Eu vou dar um tempo, aí eu já dou a resposta. Você acha que metodologias, metodologias não, instrumentação tecnológica, ela quebra com a educação tradicional? Sim ou não? Depois eu vou olhar a sua resposta aqui embaixo. Não, gente, não quebra. Por quê? Eu posso montar uma apresentação, posso criar, claro que eu vou ter o meu tempo como professora de montar essa apresentação, mas se eu não interagir com o meu aluno, com a minha aluna, se eu não propor atividades em que eles são convidados a pensar, a se representar diante daquele conteúdo, eu não estou fazendo uma educação nova. O que eu estou é reproduzindo uma educação tradicional. Então, assim, de que adianta você ter tanto recurso e continuar tratando o aluno como um sujeito despido da sua agência, nada tem a contribuir para o conhecimento, ele não tem uma realidade que deve ser considerada, por exemplo, e fazer aulas somente expositivas, não expositiva dialogada, que essa sim seria a aula atual, do momento atual, né? Então, isso seria aí o entorno da educação tradicional. A gente vai aprender em psicologia escolar, é um dos módulos que a gente vai estudar bem a fundo, as abordagens em educação, e aí a gente vai voltar nisso. Mas para te preparar o terreno, essa é a abordagem tradicional, tá bom? Então, foi contextualizada historicamente, ideologicamente, politicamente, economicamente e com as teorias científicas aí da época também. Educação nova. Então, vamos aí para o que tem sido discutido atualmente. Mas é aquilo que eu falei, não quer dizer que a gente superou o antigo período em termos de prática, tá, gente? Desenvolvida nos últimos séculos a partir da obra de Jean-Jacques Rousseau, idealizadores John Dewey, a gente já falou de John Dewey em outras aulas também, e estimula a autonomia e a escola como modelo de cidadania. Então, na educação nova, como vocês podem ver, o que entra em voga não é somente o desenvolvimento de habilidades técnicas, eu saber ler, escrever, calcular, entre outras faculdades. Mas na escola nova, o que pesa no currículo escolar, muitas vezes, são habilidades como observar, capacidade de observação, capacidade de discussão, de raciocínio crítico analítico, dedutivo e hipotético, capacidade, mais atualmente, se você pegar o currículo de algumas escolas de 2, 3 anos para cá, inclusive, de desenvolver habilidades sociais e habilidades socioemocionais. Antes, nós operávamos máquinas, agora nós operamos robôs. Então, isso é uma mudança muito significativa que vai fazer com que a gente comece a rever o processo de educação, que sujeitos estamos formando para essa sociedade. Claro que numa lógica liberal, a educação nova ela vem de uma lógica liberal também. Ela vem de uma lógica deixando mais claro aí algumas coisas como o indivíduo sujeito livre, coisas desse tipo. Em sociedades de capitalismo tardio como a nossa, a gente deve ter um certo cuidado. Tá? Porque eu já falei isso na aula passada, vou falar de novo. A autonomia, quando não bem trabalhada, ela vira abandono. É um cuidado que a gente precisa ter. A autonomia envolve eu estar junto com você. Eu questionar as suas decisões para que você possa desenvolver o seu raciocínio analítico. Questionar não é impor. Veja, é diferente. Autonomia envolve o aluno ou a aluna ser agente do seu processo de ensino, inclusive ter participação e protagonismo sobre esse processo. Então, assim, só que será que é trabalhada a habilidade também dele se posicionar diante desse processo? Ou simplesmente toma, se posiciona aí? Então, são coisas que a gente precisa tomar o devido cuidado, porque senão vira catástrofe.
não educação, como eu falei na lâmina passada. Senão, vira barbárie e não educação. O Adorno, que é um autor que eu estudo, da teoria crítica, ele tem um texto que chama Educação e Barbárie. Excelente texto, um primor, indico que vocês leiam. Ele vai falar justamente disso, né? Precisa tomar cuidado com algumas propostas na educação para não virar a barbárie humana. Nós, na educação nova, vamos dispor de mais recursos tecnológicos também. A gente vai ter, se antes o professor, a professora, ele tinha a lousa, o giz, eu brinco é o método antigo, né? Lousa, giz, cuspe. Hoje ele vai ter, tinha no máximo uma transparência para passar. Hoje o professor, a professora, numa escola bem equipada, numa universidade bem equipada, vai ter data show, vai ter internet, vai ter laboratório, você pode levar seus alunos para um laboratório, fazer, nem eu quando dou aula de metodologia, eles vão para o laboratório de informática, já faz a pesquisa na hora do projeto de pesquisa. E eu dou a primeira aula, a segunda no laboratório, eu já vou passando, orientando os alunos, já vão pondo a mão na massa, fazendo, pesquisando as referências, é assim. Porque hoje a gente tem mais recursos. Não, novamente, análise crítica. Não que esses recursos, esses instrumentais garantam de fato que a gente está fazendo uma educação nova, tá? Então, assim, é uma nova proposta para um novo modelo de sociedade. O John Dewey, inclusive, a escola como modelo de cidadania, como o primeiro modelo, a primeira instituição social que vai ensinar a cidadania para o aluno, essa premissa vem da psicologia americana do John Dewey. Então, o professor ele mais questionaria esse aluno, aguçaria o desejo pelo conhecimento do que depositaria esse conhecimento, de acordo com John Dewey. Mas alguma base esse aluno precisaria ter. Entende? Os dois lados dessa equação. Então, por isso que é importante a gente ter olhos críticos. Né? De modo algum, a gente vai retroceder. Achar que aluno tem que memorizar tudo. Eu fui, infelizmente, da escola tradicional no meu processo de escolarização, né? De modo algum, a gente vai voltar a pintar a figurinha, ligar ponto e ler a cartilha Caminho Suave. Né? Tem coisas mais atuais que promovem muito mais habilidades no sujeito do que além de ler e escrever. Muito mais questões aí. E assim, né, a educação nova, ela tem um olhar mais holístico. Por isso que ela vem ser uma nova proposta. Porque enquanto a educação tradicional, o foco era no sujeito, o foco era no sujeito operário, ele está qualificado, ser uma mão de obra qualificada. Na escola nova, o olhar ele é global, ele é holístico. Né? Então, por isso que eu vou desenvolver habilidade nesse sujeito, para ele conseguir viver em sociedade. Não só ser um bom trabalhador, uma boa trabalhadora. Né? Então, a educação tradicional e a nova, o que elas têm em comum? Né? A concepção de desenvolvimento humano. Né? Ambas têm essa agenda, embora tenham aí olhares diferentes, sejam respostas a sociedades e mundos diferentes, se é que assim a gente pode chamar. E vamos entender também a educação no terceiro milênio. Então, continuando nessa esteira, né, de uma perspectiva atual em educação, partindo da escola nova, a gente vai ter essas mudanças. A primeira que eu já falei, do individual para o social, do neutro, do que não existe, né? Tem que ser uma educação neutra. Isso aí é uma visão retrógrada, gente, do neutro para o político ideológico. Eu não estou falando de inculcamento e doutrinação, como muito bem os partidos de esquerda atual, que é impregnar na cabeça dos indivíduos, que o deles não é ideológico, é neutro. E o dos outros que é ideológico. Não, o deles se tem uma coisa ideológica é o que eles pregam, né? Mas, assim, o que a gente quer dizer com esse modelo de educação é que o indivíduo seja capaz de analisar criticamente a todo e qualquer tipo de ideologia, entende? Que ele seja capaz, inclusive, de fazer escolhas políticas ciente da escolha que está fazendo, que a gente tem, na maioria das vezes, são cidadãos que não sabem o que estão escolhendo. Desculpe, polêmico, né? Mas é verdade. Eu escolho isso porque existe uma coerção do meio que eu vivo para que eu tome essa posição. Mas analisar a posição que o indivíduo está tomando, raríssimas vezes. Muitas vezes é uma posição que vai contra
a autossustentabilidade do sujeito, a autogestão do sujeito, mas ele está lá escolhendo. Entende? A importância de se ter uma educação política, uma educação que vise questionar, inclusive, a todas as ideologias, inclusive a sua, né? Porque a única coisa que tem, o Leandro Carnal fala isso, e eu concordo com ele, a única coisa que existe que é neutra é o detergente. Quando você estuda ciências humanas e política, a única coisa que tem de neutro é o detergente. O integralismo é neutro, né? A ideia de uma superioridade branca é neutra. Vai me dizer que é neutra. E isso era vendido como ciência, né? Até pouco tempo atrás. Isso era vendido como ciência. Então, assim, gente, isso é uma meta-análise até mesmo da própria ciência, sabe? E dizer que é uma meta-análise não é opinião. São pessoas que leram, estudaram aquilo, né? É aquilo que eu falo. Eu iniciei como cientista, né, apoiando o positivismo, né, Karl Popper, tal, e hoje eu critico o Karl Popper. Porque eu li Karl Popper. Se você não leu, se você não estudou, você não tem condição de criticar. Eu não gostei daquele texto, parei na metade. Isso aí é porque você é uma pessoa que não desenvolveu afetivamente, socialmente, intelectualmente, moralmente. Então, assim, é importante que para que a gente tenha uma crítica, a gente entenda o que a gente está criticando, né? Por isso que essa transição do neutro para o político, para o ideológico. É aquilo que Karl Marx fala, uma boa escola apresentaria todas as abordagens. Educação torna-se permanente e social. Ainda há muitos paradigmas das metodologias do Sul e do Norte, do Centro, para o periférico. Isso não quer dizer que a gente superou, que a gente tem o melhor modelo de ensino, né? A gente sabe que as metodologias do Sul, elas empreendem coisas, né, que vêm de um modelo eurocêntrico e a gente precisa fazer, não tratar como algo dicotômico, algo que é errado, mas entender a complexidade do mundo que a gente vive. A gente vive num mundo atualmente multicultural, plural, com diversas visões, diversas abordagens, e a gente precisa levar isso em consideração numa sala de aula. Não dá mais para a gente ensinar que o Brasil foi descoberto, sendo que já tinha nativo aqui no Brasil. Né? No máximo, na melhor das posições, ele foi achado, não é mesmo? Então, é entender isso, né? Do centro para o periférico, né? Qual que é a realidade da criança de periferia se eu vou fazer um projeto naquela escola, como psicólogo escolar? Quais são os meus preconceitos em relação àquela população? Não tenho preconceito. Ai, queridinho, só você, né? Docinho de coco, cajuzinho. Brincadeira, gente. A gente tem signos sociais que, sem perceber, vai produzindo fronteiras, muros, e é importante a gente se questionar disso. Você pisar numa escola pública e achar, sendo que você estudou a vida toda numa privada, por exemplo, e achar que o que você está pensando em relação àquilo é legítimo, é uma presunção, muitas vezes. Então é importante a gente se questionar de alguns signos sociais. Eu faço isso diariamente. A gente lida com gerações diferentes na educação, com classes sociais diferentes, e entender que o diferente não é errado, o diferente é complexo, o diferente não desorganiza. É com isso que a gente busca trabalhar hoje na educação do terceiro milênio. Uma educação internacionalizada que visa produzir um diálogo aí, né, uniformizador, prega, e aí é uma crítica que o autor vai fazer, que eu concordo com ele, prega a igualdade sem levar em consideração a justiça social. Quando eu prego a igualdade sem levar em consideração justiça social, eu estou dizendo, eu estou usando a mesma métrica, a mesma vara para medir o filho daquele empresário que tem um monte de negócio, que ele já nasceu herdeiro de uma fortuna, que vai ser herdeiro aí, se ele não fizer nada, até mais 3 gerações dele vão ter esse dinheiro. Se ele não fizer nada, absolutamente nada, eu vou comparar e dizer que aquela criança de periferia tem que render a mesma coisa que ele. Eu não estou querendo com isso vender um fatalismo, mas entender que são realidades diferentes faz com que a gente pense em equidade e não igualdade, que é bem diferente, né? E uniformizar uma educação é não levar em conta a cultura e os contextos. Isso na educação brasileira é muito comum, né? A gente importa o pior modelo de educação que eu já vi na minha vida, que é o modelo americano, nas nossas políticas, e, por exemplo, a progressão continuada,
e a gente acha que está tudo certo, que vai funcionar para a nossa realidade. Só que lá tem um porquê da progressão continuar a existir, e aqui foi uma justificativa para ter mais vaga na escola, só que ao mesmo tempo a gente está formando pessoas sem raciocínio crítico analítico, sem capacidade de tomar decisões, resolver situações e problemas de alta complexidade. Então, qual o papel da escola nisso? Então, isso que é importante a gente se questionar. Por isso que é importante a gente não falar mais em igualdade. Né? Essa é uma crítica que o autor vai fazer, que eu concordo com ele, mas sim injustiça social. Né? Porque a gente tem pessoas lucrando com robôs, sem pagar impostos por isso, enquanto outras estão desempregadas na linha de corte da miséria. Né? Assim, uma desigualdade social e econômica muito grande. Então, não dá para você pôr a mesma régua para medir essas duas populações. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa tornar a população que está na linha de corte da miséria, a gente precisa quebrar com o ciclo de pobreza dessa população. A gente não pode ser fatalista, conformista e reproduzir o fracasso escolar no Brasil. Né? Bom, a Unesco é responsável para o projeto de educação a todos, então isso é uma coisa boa da educação internacionalizada, que é o projeto de educação para todos. Esse projeto ele também vai aparecer na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né, promulgada aí a primeira em 1950 e pouco, né, depois teve releituras desse documento. Erradicar o analfabetismo é um dos objetivos. A gente sabe que um país que tem pessoas que não são alfabetizadas, ele muito se atrasa em desenvolvimento econômico, social, então é um dos objetivos dessa educação. E a diminuição de custos e elevação de benefícios. Então, hoje, uma educação boa, uma educação de qualidade, ela é muito cara. E é por isso que muitas vezes não tem vaga em algumas universidades para você, porque é muito caro. E quem paga por isso sabe que é muito caro, né? Investir a formação de um professor, as horas de formação desse professor, dessa professora, para ele estar sempre atualizado, é muito caro. Então, assim, né, como que a gente diminui, não os custos dos salários dos professores, tá? Não me entendam mal, mas como que a gente empreende uma educação que não seja tão cara e que tenha fácil acesso para todo mundo, né? Então, esse é um dos questionamentos também. E aí a gente vai para as novas tecnologias nesse cenário atual. Então, hoje, o nosso maior desafio dentro de uma sala de aula é trazer o conhecimento, trazer o conteúdo de modo com que o aluno ou a aluna participe dentro de uma cultura digital. Então, os sistemas educacionais, eles ainda não mediaram o impacto dessa educação virtual. Se é uma educação que vai promover raciocínio lógico, analítico, dedutivo, hipotético, habilidades sociais, ou se ela vai atrasar, né, o desenvolvimento dessas habilidades nos alunos, habilidade socioemocional. Né? É um impasse, é delicado, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que antes existia violência na e da escola, hoje a gente vê violência no espaço virtual, entre alunos, por exemplo. Né? Então, ainda não foi totalmente medido esses impactos. Diante desta nova era, ainda se usa muitos modelos tradicionais de aprendizagem. Isso é fato, porque uma plataforma de educação remota, com muitos recursos, ela é muito cara. Novamente, né, o outro impasse. Então, ainda assim, se apela a recursos tradicionais por conta disso, né? Então, assim, a gente que está passando por uma pandemia, esse texto é muito atual. Porque, por exemplo, eu dar uma aula, eu tenho a noite toda com uma turma, por exemplo. Caso dessa turma que me assiste, são 4 horas noite, 2 que eu entro em sala de aula. Então, fico 1h20 de aula aqui, mais 1 hora aí de plantão de dúvidas, e depois vocês têm alguma outra atividade de laboratório. Assim, precisa ter muita criatividade, não dá para eu dar 4 horas falando direto, não dá para eu dar 4 horas, é cansativo para o aluno, é depositário demais. Por isso que é importante, né, você dividir essas horas. Eu já vinha fazendo isso presencial, agora virtual é um novo desafio que se apresenta para todos os professores, as professoras. Então é isso, né? Para a gente não reproduzir essas metodologias tradicionais, baseadas em punição, memorização e depósito de conhecimento. Bom, quais são então essas novas perspectivas? Posto que eu já contextualizei historicamente, entre a educação tradicional e a educação nova, são aí, por enquanto, o que vocês precisam gravar de olhares para a educação. A gente vai ter mais em psicologia escolar semestre que vem.
pensar ao invés de memorizar. Então, para mim, é mais importante aquele aluno que ele absorveu o conceito, ele consegue fazer novas relações com o conceito, do que só um aluno que decorou o conceito, nem absorver, ele absorveu. Usar métodos variados, né? Videoaula, atividade entre pares, discussão, plantão de dúvida, debate, análise de literatura, filme, um monte de coisa. Ao invés de só dar que eu dou aula e você responde questão, eu dou aula e você responde questão. Uso de novas formas de linguagem, né? Entender que a gente está num outro momento. Não dá para ser hermética numa sala de aula. Inclusive, o uso, a eletrônica. A linguagem eletrônica é importante, porque ela pode se mostrar uma auxiliar quando bem utilizada, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma mesa redonda com um colega da área e eu preparei data show para apresentação. E eu apresentei um trecho de filme, virei o microfone e perguntei para as pessoas que estavam ali presentes, assim, vocês conhecem, não era um filme, era um livro, vocês conhecem Fabuloso Mundo de Molly, um negócio assim era o livro. Aí todo mundo, conheço. Isso gerou uma conversa e depois eu retomei para essa apresentação e veio um monte de pergunta a partir dali. Na hora que meu colega foi falar, ele falou assim, que isso era metodologia tradicional, expor o data show. Aí eu falei assim, não, você precisa separar, e ele não é da educação, né? Ele é da área de psicologia social, esse meu colega. Eu falei assim, não, você precisa, desculpa, né? Eu de educação entendo. Né? Não entendo tudo, a gente sempre é ignorante em alguma coisa, mas eu tenho apenas, né, um tempinho aí na educação, muito antes de eu fazer mestrado e doutorado, eu já atuava na educação. Gente, uma coisa é o recurso tecnológico. Esse recurso tecnológico, ele por si só não é tradicional ou novo, ele é só um objeto que você pode usar a seu favor ou contra você, entende? Outra coisa é a postura do profissional. Aí eu falei para ele, quem é mais tradicional? Você, que não preparou uma apresentação, mas não joga perguntas para as pessoas, não gera um debate, ou eu com um data show, que tem várias perguntas disparadoras? Usamos recursos diferentes, mas e a abordagem? Então é isso que precisa ficar, porque é um erro muito comum das pessoas confundirem a tecnologia com coisas depositárias. Depende do modo como você usa ela. Depende para que lado você leva, né? E aí a gente vai entrar num novo tópico da aula, que são os paradigmas holonômicos, né? Então, holô vem de holístico, né? Vem de totalidade, vem do todo, né? Então, é esse olhar para o todo, esse olhar, essa economia do todo, é como eu administro esse todo. Edgar Morin, que é o autor da teoria da complexidade, ele vai propor a lógica do vivente, ou seja, resgatar a totalidade do real. Então, a gente precisa, traduzindo em miúdos, enxergar a escola como totalidade, o aluno como totalidade, ou seja, como um indivíduo multifacetado, que tem a sua cultura, tem o seu saber, tem a sua realidade. Se a gente não começar a olhar para as coisas dessa maneira, a gente vai parar de enxergar esses lugares, como a escola, como o aluno ou aluna, como um campo de potencialidades. O imaginário e a utopia são grandes fatores instituintes da sociedade. A gente está numa sociedade que cada vez mais, historicamente, está saindo do concreto, do objetivo e indo para o abstrato. A própria internet, a própria realidade virtual é um tipo de abstração. Então, por isso que ele vai defender esse resgate da vivência, da experiência e do real. Ou seja, a imaginação está no poder, porque cada vez mais a gente está na era do abstrato, né? Não do concreto. E aí ele também vai apresentar uma outra alternativa de educação, o autor do artigo, que é a educação popular do Paulo Freire, que as ideias dele vão ganhar notoriedade a partir da década de 70, com o movimento aí de democratização do país, do ensino, né? Esse primeiro movimento que vai ter, e a ideia de que tudo está conectado, que nós estamos conectados um ao outro, a ideia do comunitarismo e a solidariedade como um agente dessa interligação. Nós somos interdependentes, ou seja, nós somos indivíduos autônomos, indivíduos com a nossa singularidade, mas dependemos do outro para construir algo maior. Veja essa pandemia que a gente está vivendo. Se você não ficar em casa, não é só você que vai pegar o vírus, vai todo mundo pegar.
Então, nunca foi tão importante ter um olhar comunitarista. E aí eu trago uma citação aqui: a noção de aprender a partir do conhecimento do sujeito, a noção de ensinar a partir de palavras e temas geradores, a educação como um ato de conhecimento e de transformação social, e a politicidade da educação são apenas alguns dos legados da educação popular, a pedagogia crítica universal. Ainda quanto à educação popular, é importante pontuar também a ideia de que os indivíduos eles têm um saber prévio antes de chegar a uma sala de aula. Então, eles não são indivíduos ignorantes, como outras abordagens anteriores irão propor. Eles sabem algo. Não existe saber melhor ou saber pior para Paulo Freire. Existem saberes diferentes. Os ciclos de cultura, ele vai pontuar muito bem isso, né? Bom, e aí a gente entra no próximo tópico, que é a universalização da educação básica e novas matrizes teóricas, né? Então, a gente tem uma educação básica e essas novas matrizes que eu acabei de apresentar. Qual que é a contradição? O sistema de ensino ainda não é universal, ou seja, nem todo mundo tem acesso a uma educação de qualidade, uma educação de fato. Em contrapartida, as novas matrizes não se apresentam globalizantes. Né? Ou seja, elas não se apresentam com esse olhar globalizante, mas multicultural, multiplural e que leva em consideração a especificidade de cada cultura, mas dialogando com o todo. É das partes para o todo, do todo para as partes, não como algo dicotômico, né? A lógica da realidade conservadora, ela vai ter essa visão, né, de que ou isso ou aquilo, parece aquele poema da Cecília Meirelles, né? Ou isso ou aquilo. Não, as coisas, elas atuam, interatuam, elas, a partir dessa atuação, elas vão criando sínteses na realidade, né? Então, o plural e o singular, eles não são opostos, né? Eles são instâncias que dialogam e vão produzindo sínteses, vão produzindo condições nessa realidade, sabe? Então, é isso que a gente precisa olhar. E uma escola cidadã. Cada vez mais vem sendo discutido isso. Vocês que estarão comigo na supervisão de estágio, muitas escolas têm pedido projetos para trabalhar o protagonismo de crianças e adolescentes, capacidade deles se representarem diante até mesmo do currículo escolar, de tomar decisões na grade curricular da escola. Eu vivi para ver isso, né? Nem sempre isso é muito bem implementado, mas é um início já da nossa discussão. Como alternativas mazelas de uma educação neoliberal pela busca do fortalecimento da autonomia do projeto político-pedagógico. A educação voltada para a transformação social. Então, não basta só saber escrever. Para que eu preciso ter um sentido para escrever? Né? Eu preciso escrever para me comunicar com os outros que estão ao meu redor. Né? Tanto que quando eu corrijo o texto, os alunos dão risada. Assim, imagina uma pessoa lendo esse texto. Será que você transmitiu a ideia de uma maneira que o outro possa te entender? Porque é isso, né? É você saber o que é ser cidadão, é ser sujeito de direito. O que é ser sujeito de direito? Qual que é a epistemologia, desculpem da palavra, qual que é a origem da palavra sujeito de direito? Aquele que é capaz de falar e se representar por si mesmo. Né? Quantas pessoas a gente conhece com essa capacidade? Né? Sociedade da informação e educação. As novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento. De fato, elas promoveram o acesso a cursos que antes as pessoas não tinham, a conteúdos na internet que as pessoas não tinham acesso, só algumas pessoas, por meio de algumas experiências, viagens carérrimas, poderiam ter acesso. Né? Então, isso, de certo modo, gera um novo espaço de democratização. Né? Então, isso, de certo modo, gera um espaço para que as pessoas cada vez mais tenham acesso ao conhecimento. E a sociedade do conhecimento produz novos sujeitos e novos paradigmas, novas formas de dispensar essa realidade, formas de interpretar essa realidade. O autor apresenta esse lado mais bonito da informação, né? Mas eu tenho um outro autor que eu queria contrapor aqui. Vocês veem que eu penso de modo dialético. Eu afirmo uma coisa, eu apresento a negação e deixo a síntese para vocês. É um Humberto Eco. Inclusive,
leiam ele, é um primor. Em Nome da Rosa, ele é um primor aí, ele é um, né, assim, quem gosta de semiótica tem que ler ele. E o Humberto Eco, ele vai ter uma frase que ele vai falar assim: a internet deu voz a 1 milhão, a um monte de gente babaca, idiota. Acho que é idiota que ele usa. A internet deu voz pra gente idiota. Também, né? A tecnologia, ela cria condições para o acesso do conhecimento, novos espaços, mas ela também, em contrapartida, abre espaço para muita gente que achava que precisava pensar assim, nossa, né? Dentro do entorno que essa pessoa vivia, as pessoas falavam assim, nossa, isso é antidemocrático o que você pensa, isso é discurso de ódio, né? Aí a pessoa ainda se segurava. O problema é que na internet tem um monte de gente com discurso de ódio que acha que tem o direito, isso é direito de livre expressão, você oprimir o outro, né, com discurso de ódio. Então, a internet ela deu voz a um bando de idiota também, como Humberto Eco diz, né? E se você se ofendeu com isso, eu sugiro que você revise se você não é um idiota. Porque só uma pessoa que se reconhece como idiota se ofenderia com isso. Então, tem esse outro lado também, né? Dentro de eu falo que as democracias são muito boas, mas elas têm uma única falha, que é só no sistema democrático que você também pode democraticamente permitir com que a barbárie, o fatismo, o autoritarismo entre. Então, a democracia ela tem essa falha de permitir com que sistemas autoritários, como os imbecis e idiotas pensam, entre. Né? Então, eu concordo com Humberto Eco, e essa é uma contradição que a gente vive no mundo contemporâneo. Ao mesmo tempo que a gente tem acesso à informação, ao conhecimento, tem um bando de idiotas promovendo um monte de conteúdo autoritário, antidemocrático e que só propaga o ódio. Né? O que cabe à escola na sociedade da informação? Cabe a ela organizar um movimento global de renovação cultural, aproveitando-se de toda a riqueza de informações. Exatamente. O antídoto para a ignorância arrogante, que é o que os idiotas fazem, como Humberto Eco diria, é a informação, é o conhecimento. E é nisso que a escola tem a propor, a contribuir para o indivíduo atual, para a sociedade atual e para as comunidades atuais. Na sociedade da informação, a escola deve servir de bússola para navegar nesse mar de conhecimento, superando a visão utilitarista. Exatamente. A escola, ela é um sinalizador, nunca um ponto final. A bússola, ela sinaliza para onde você quer ir, mas quem decide onde vai é você. Bom, então como é que a gente vai pensar a educação para o futuro? Como é que a gente pensa nisso, né? Então, o autor ele vai apresentar algumas premissas para que a gente possa pensar nisso. Então, o Jacques Delors ele vai apresentar 4 pilares fundamentais para a aprendizagem ao longo da vida. E ao longo da vida, porque o sujeito contemporâneo ele é o sujeito do saber. Ele é o sujeito, né, antes a gente era o sujeito da máquina, hoje a gente é o sujeito do fazer, do aprender, né, e isso vai ao longo da nossa vida. Isso em complementação à ideia do Edgar Morin, né, que a necessidade da experiência, da vivência, para que a gente se consolide no nosso saber. E aí ele vai fundamentar 4 pilares para isso. O aprender a conhecer, então é estar aberto ao conhecimento, estar aberto a novos conteúdos. O aprender a fazer é pegar aquilo que eu aprendi, que eu conheci, pôr em prática. Aprender a viver juntos, né? Isso é importante, você ter a capacidade de se relacionar. Por que é tão importante viver em grupo? Por que é tão importante, né, essa aprendizagem por pares, por exemplo, quando a gente leva esse pilar para a educação? Porque é por meio dos seus pares que você vai poder, inclusive, aprender a ter o diálogo da discordância respeitosa. Poucas pessoas sabem discordar de outras com respeito, sem ofender o indivíduo, mas discordar da ideia. Eu posso ficar uma tarde toda discutindo com alguém saudavelmente, né? Não mandando a pessoa para aquele lugar. Eu posso discordar de uma pessoa, mas ainda assim eu reconhecê-la como um sujeito. Eu discordo do ponto de vista dela, da ideia dela, mas não
do seu caráter, da sua composição humana de sujeito. Por isso que é importante viver junto e aprender a ser. Né? Nunca ficou tão em alta questões de identidade, por exemplo. Né? Nunca ficou tão em alta essas questões, porque eu preciso me conhecer para saber quem eu sou e estou, na verdade, porque a gente é dinâmico, a gente não é estático. Né? Isso cada vez mais, né? A gente via os indivíduos, os meus avós, por exemplo, que trabalhavam a vida toda no mesmo emprego, casavam, ficavam no mesmo casamento, a vida toda. Eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior. Não é esse tipo de análise conservadora e dicotômica que eu quero propor. Muitas vezes até, como é que eu posso chamar? Nostálgica, né? Ai, o que era antigo era melhor, né? Isso é outra armadilha do pensamento. O que eu quero dizer é que havia uma condição de vida em que as pessoas, e antes disso as pessoas saíram do campo, foram para a cidade, então elas trocaram uma vida comunitária por uma vida mais individualista, né? Eu posso ser quem eu sou na vida privada, a vida pública, essa separação privado e público, que é o período dos meus avós, provavelmente, aí. Eles passavam a vida toda no emprego, no mesmo emprego, né? Eu estou falando do cidadão padrão, né? Não de outros cidadãos aí que tinham outros contornos. Estou falando do cidadão padrão daquela época. Ficava lá, trabalhava, aposentava no mesmo emprego. Primeiro emprego, era promovido muitas vezes, tá? Mas no primeiro emprego. Ficava um casamento todo junto. Pega o mundo atual. A gente não fala mais nem de trabalho, emprego, porque você fica no máximo 5, 6 anos no emprego. A estimativa é essa, né? Para o indivíduo padrão, tá? É previsto que você mude pelo menos, ao menos, vamos colocar dessa maneira, ao menos, você modifique de carreira ao menos 2 vezes na sua vida. Carreira! Você vê que a gente não está falando mais de entrar naquele emprego, carteira registrada e sair, né? Não que seja legal o que a gente está vivendo aí também de sucateamento das relações de trabalho. Mas eu estou falando o seguinte, você vai mudar pelo menos 2 vezes na sua vida de carreira. Gente, eu tenho 10 anos de formada. Eu já mudei 2 vezes de carreira. E eu sou jovem, em termos aí de ascensão do indivíduo adulto. Eu ainda estou no início da minha fase adulta. Você imagina até eu morrer. Quantas transições eu ainda não vou fazer? Imagina vocês que estão chegando aqui no ensino superior. No mínimo uma vocês já tiveram de transição de carreira. Eu estou falando vocês que estudam em escola privada, tá? Porque outro dia eu recebi um aluno que estuda em faculdade pública e me mandou mensagem. Aluno de pública geralmente não trabalha e estuda, né? Porque a aula é período integral, não dá tempo. Então, assim, aprender a se conhecer nesse cenário é importantíssimo. Porque não é mais o mercado que dita quem você é, nessa lógica. É você que se posiciona com base em quem você se reconhece como sujeito. A ideia toda consiste nisso. E aí eu selecionei algumas palavras-chave para essa educação do futuro, né, gente? Então, são categorias nascidas ao mesmo tempo da prática da educação e da reflexão sobre ela. Então, uma educação do futuro, ela pesa a prática e a reflexão. A prática e a reflexão andam junto. A praxis é uma palavra que a gente vai perseguir. O que é a praxis? É a teoria e a prática de mãos dadas. O que está na teoria precisa contemplar a prática, e o que está na prática precisa atender a teoria. Sem isso, a gente está fazendo o senso comum ou a gente está sendo somente o intelectual. Então, precisaria desse consenso. Você vê, não é dicotômico. Vocês percebem novamente, ambos andam juntos, né? Então, quais são as palavras-chave aí que contemplariam a educação do futuro? Cidadania, fortalecendo aí o protagonismo desses alunos, dessas alunas. Planetariedade, entender que o nosso planeta, que nós não somos superiores à natureza, né? Que a gente depende dela para existir também. Sustentabilidade, virtualidade, né? Saber lidar com essas relações virtuais, globalização, transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade é uma palavra que a gente vai usar muito, né? Entender da onde que o outro fala em sua formação, em sua composição, e agregar junto a isso, importantíssimo, dialogicidade e dialeticidade. Que é isso que eu falei, as coisas não são opostas,
Elas são, dentro de uma lógica de pensamento analítico crítica, elas são afirmação e negação que geram uma conclusão, uma síntese, não é mesmo? Então, diante disso, quais são as considerações que a gente pode fazer? Qual que é a conclusão que o autor nos aponta aí nas suas exposições, no seu artigo, nesse artigo que eu acabei de apresentar? Existem muitos outros desafios para a educação. Então, essa educação do futuro, né, sustentável, globalizante, que tenta entender o indivíduo como totalidade, que vai pensar que o sistema deve servir as pessoas e não as pessoas o sistema, ela não superou todos os paradigmas, ainda tem muitos desafios pela frente. A reflexão crítica não basta, como também não basta a prática sem a reflexão sobre ela. Não é tornar... Eu pego, assim, gente da educação de, sei lá, 2 gerações passadas a minha, e olha que eu sou a geração Y. Vamos pegar os boomers aí, né, que é quem está nas coordenações, geralmente, da escola, tudo. Eles ainda pensam de modo dicotômico, se eles não se questionam muito, eles ainda pensam, eu não estou falando que são todos, mas a gente vê que é um discurso muito comum. Aqui a gente faz a prática, a gente não fica na teoria. Gente, não. Reflexão e prática andam juntas, não andam separadas. Eu não sei quem você fez essa separação, não sei mesmo, né? Mas algumas pessoas da geração boomer pensam dessa maneira, vendem essa ideia. Algumas, eu vejo, eu tenho pessoas também da geração boomer super críticas, tá, gente? Eu não tô querendo com isso propagar um preconceito e um estereótipo, longe de mim. Não é isso. Mas eu tô falando dessa geração porque é quem tá nos cargos de coordenação atualmente, né? São essas pessoas dessa geração que geralmente está nesse cargo. Aí você vai ter a geração X, que já vai começar a querer questionar mais o sistema, né? E entendendo aí, já que eu abordei essa questão geracional, que tem um porquê de eles se posicionarem geracionalmente dessa maneira, né? Eles viveram governos, passaram por governo de ditadura no Brasil, uma série de coisas que não permitia, né, uma liberdade de expressão mais crítica. Então, é claro que também fica difícil naquele contexto você superar alguns grilhões daquela época. Então, por isso que... Mas é importante. E muitas vezes eu pego uma pessoa com esse discurso, quando eu vou fazer consultoria em escola, por exemplo, e eu falo assim, mas por que é só importante a prática? Mas se você... Aí eu começo a problematizar, virou John Dewey, né? Que é a ideia de cidadania, de educação para a cidadania. Mas peraí, se você só fizer a prática e não pensar sobre ela, não corre o risco de gerar uma catástrofe? Aí a pessoa vai construindo comigo também. Porque muitas vezes ninguém chegou e questionou esse padrão de pensamento. Então, por isso que é importante a transdisciplinaridade, o olhar para o outro, para nós mesmos, entendendo quem nós somos, mas e a partir disso nos representando com o outro. A discordância respeitosa é importante também por conta disso, né? Não dá para defender só a reflexão ou só a prática, ambas andam juntas. Aqui são indicadas apenas algumas pistas nesse artigo, né? Dentro de uma visão otimista e crítica. Eu vou corrigir esse autor. Para mim, ele não é otimista, ele é realista, né? Porque para mim, os otimistas são românticos, né? E os pessimistas são pessoas que quiseram fugir da luta, né? Então, se você estiver me vendo, autor do artigo, você, para mim, você é realista, tá bom? E o realismo, ele envolve crítica, porque envolve você entrar em contato com a cultura do lugar, com as pessoas, com a realidade, escutá-las, sem ficar julgando-as. Isso é muito difícil mesmo, né? Não pessimista e ingênuo. O pessimista, ele é ingênuo ao mesmo tempo, né? Porque ele acha que quando ele não toma parte das coisas, que as coisas são assim mesmo, ele acha que magicamente assim está, assim foi posto, assim está resolvido. Não necessariamente, né? Então, a gente precisa superar esse tipo de pensamento na educação para que, de fato, a gente possa caminhar com ela, promovendo uma educação cada vez com mais qualidade para as pessoas que vão buscar. Muito obrigada se você me viu até aqui. Deixa a hashtag Educação Crítica para eu saber que você me assistiu até aqui, tá bom, pessoal? Tendo alguma questão, me manda um e-mail, alguma questão mais que não dá para ser pública, tá? Deixa aqui nos seus comentários, né? Você se sente contemplado por essa educação do futuro, com novos paradigmas? No que você discorda, no que você concorda? Eu vou adorar ler as suas provocações e vamos utilizar o diálogo da
discordância respeitosa, né? Ou da concordância crítica, que também é uma necessidade, tá bom? Essas são as referências que eu separei, né? O artigo do Gadot, Perspectivas Atuais em Educação. Espero ter contribuído para o seu conhecimento, se você for assinante do canal, ou para o seu desenvolvimento acadêmico, se você for um jovem meu ou uma jovem futuro da ciência da profissão. Tá bom? Forte abraço e até semana que vem com as 9 teses da infância. Não percam. Abração!